Este mundo está cheio de artefatos estranhos e misteriosos. Embora muitos deles quase sempre sejam explicados, mesmo que sejam teorias impossíveis, muitos ainda são verdadeiros mistérios, ou existem histórias bizarras por trás de suas origens. Isso ocorre porque invenções estranhas não são exclusivas do mundo contemporâneo. Hoje vamos falar sobre 6 artefatos históricos estranhos e misteriosos que até os dias de hoje não foram explicados. Mas antes inscreva-se no canal, deixe seu like e ative o sininho das notificações. 1. A lista de reis sumérios. A lista de reis é uma conta de realezas que se estendem até a pré-história dos povos sumérios. Cerca de 18 versões fragmentadas não idênticas desses artefatos de pedra cuneiformes foram encontradas. A mais completa é o Prisma Ved Blundell, que se encontra no Museu Acheulean, em Oxford. Os pesquisadores inicialmente pensaram que se tratavam de documentos históricos simples, mas quando as versões mais completas vieram à tona, tornou-se óbvio que muitos dos reis eram total ou parcialmente mitológicos. Os governantes que deveriam realmente serem citados, às vezes eram omitidos. A pergunta é: por que os sumérios foram tão cuidadosos em documentar uma linhagem de reis e, ao mesmo tempo, incluir referências mitológicas? Algumas pessoas fizeram outros questionamentos sobre a lista de reis. A sua cronologia, por exemplo, que registra os governantes antediluvianos e relatos mitológicos do início, tem sido usados para tentar confirmar o Gênesis do Antigo Testamento. Os documentos também confirmariam a história de Noé e o dilúvio global. Acredite que os longos reinados dos primeiros reis são realmente verdade, e que eles eram deuses para os estrangeiros. 2. A Bíblia do Diabo. O maior manuscrito antigo conhecido é o Codex Gigas, mais conhecido como Bíblia do Diabo, devido a uma ilustração, de página inteira, do próprio diabo e as lendas que giram em torno do livro. São necessárias 2 pessoas para levantar o livro, que é feito de mais de 160 peles de animais. Ele foi escrito no século XIII e atualmente se encontra na Biblioteca Nacional, em Estocolmo, na Suécia. Diz a lenda que o Codex Gigas foi escrito por um monge que fez um acordo com o diabo depois de ser condenado à morte. Com a ajuda dele, o monge escreveu o livro numa única noite. Além disso, o retrato teria sido pintado pelo próprio diabo. Curiosamente, a escrita do livro é notavelmente uniforme e estável, como se realmente tivesse sido escrito dentro de um curto período de tempo. No entanto, seria necessário, pelo menos, cerca de 5 anos de trabalho sem parar para escrever a obra, e a maioria dos estudiosos acreditam que na verdade isso levou cerca de 30 anos. À primeira vista, o conteúdo deste livro bizarro é igualmente estranho. Ele contém uma Bíblia Vulgata, intercalada com vários outros livros, incluindo Antiguidades Judaicas de Flávio Josefo, uma coleção de obras médicas de Hipócrates e Teófilo, The Chronicle of Bohemia, de Cosme de Praga, a Enciclopédia Etymologiae de Isidoro de Sevilha, e outros textos menores. Os últimos trabalhos incluem um texto sobre exorcismo, fórmulas mágicas e uma ilustração da cidade celestial. Hoje, parece bizarro para nós um manuscrito ter textos tão diferentes, mas é importante compreender que manuscritos de múltiplos trabalhos eram comuns devido aos materiais raros. Os estudiosos modernos acreditam que o Codex Gigas originalmente veio do mosteiro beneditino de Podlazice, na moderna República Checa, e que foi tomado como despojo pelo exército sueco na Guerra dos 30 Anos. 3 Dodecaedros do Império Romano. Ao longo das regiões de influência do Império Romano, do país de Gales, no Mediterrâneo, cerca de 100 pequenos objetos, de formas estranhas, foram encontrados e são, até hoje, completamente inexplicáveis, chamados de dodecaedros devido à sua forma. Cada objeto é oco e feito de pedra ou bronze,
Cada um deles possui entre 4 milímetros de diâmetro, com 12 faces pentagonais planas e furos de tamanhos variados em cada face, além de pequenos botões salientes em cada canto. Os romanos costumavam manter registros escritos sobre tudo o que faziam, mas ninguém nunca encontrou um relato definitivo que incluía esses objetos. O mais próximo que temos é Plutarco, que supostamente pensou que fossem algum tipo de instrumentos de zodíaco. Há quem acredite que se tratavam de instrumentos de guerra, já outras pessoas creem que os objetos tinham um significado religioso ou astronômico, já que muitos foram encontrados em templos. Uma hipótese popular é de que os artefatos foram usados para medir a semeadura ideal para os grãos de inverno. Outros ainda acreditam que eram castiçais ou brinquedos para crianças. O que quer que fossem, os dodecaedros são objetos bastante comuns em todo o Império Romano, até encontrarmos algum registro escrito ou descobrirmos um dentro de um contexto que estabeleça a sua utilização. Estes quebra-cabeça permanecerá um mistério. 4. Garrafas de bruxa, Europa e Estados Unidos. Em 2014, os arqueólogos que escavam em Nottinghamshire fizeram uma descoberta bizarra: uma garrafa de bruxa de 15 centímetros. Esse tipo de garrafa costumava ser feita de vidro, e foi bastante comum entre os anos de 1600 a 1.7000. Cerca de 200 desses objetos foram encontrados e muitas vezes continham uma combinação de alfinetes, agulhas, pregos, unhas, cabelos e até mesmo urina. Acredita-se que elas protegiam o proprietário contra as magias malignas e a influência de bruxas. Ou seja, eram uma espécie de simpatia, mencionadas pela primeira vez no livro Sadducismus Triumphatus, de Joseph Glanville, em 1681. Elas eram enterradas ou instaladas em casas secretamente. O sigilo era uma parte do ritual, e pode ter contribuído para a falta de documentação dos artefatos, apesar do seu uso difundido até meados do século XX. Outros objetos que foram usados para proteger as pessoas de bruxaria incluíam crânios, ferraduras, sapatos escondidos, vassouras e gatos mumificados. 5. O lagarto Ubaid, Iraque. As estátuas Ubaid do Iraque foram encontradas na sua maioria em Al-Ubaid, mas também em Uri e Eridu. Elas são dos povos pré-sumérios ubaidians. Estas estatuetas do tamanho da mão geralmente retratam pessoas ou serpentes poses, como segurando e amamentando um bebê. Outras são retratadas vestindo armaduras ou segurando cetros. A cabeça alongada e os olhos amendoados emprestam às estatuetas a sua aparência reptiliana, levando muitos a acreditar que elas retratam deuses relacionados com serpentes. Teorias estranhas falam sobre extraterrestres ou uma raça reptiliana desconhecida que pode ou não ainda existir. No entanto, a maioria dos arqueólogos questionam se elas retratam alguma coisa reptiliana. A sociedade Ubaid era conhecida por praticar modificações de crânio. O crânio era manipulado desde cedo para ter sua forma deformada, o que explicaria as cabeças. Os olhos amendoados são uma prestação estilística bastante comum de traços asiáticos, e os exemplos menos pronunciados foram anteriormente encontrados ao redor da região. Porém, a falta de informação contextual em torno dos locais onde os números foram desenterrados torna difícil estabelecer o seu propósito. Muitas das figuras foram encontradas enterradas com as pessoas, mas também pareciam ter tido um propósito durante a vida do proprietário. Nem todos tinham uma estatueta, a maioria dos arqueólogos tende a acreditar que elas determinavam alguma forma de status. Os proprietários podem ter sido professores, xamãs ou sacerdotes de algum tipo. 6. O Rei dos Ratos. Vários museus de todo o mundo contêm bizarros artefatos de uma besta pseudo-lendária da Idade Média, chamada Rei dos Ratos. Um rei-rato é formado quando vários ratos têm as suas caudas fundidas de alguma forma,
com os ratos colados uns aos outros. Os mais fantasiosos sustentam que um rato líder é suspenso no meio e age como o cabeça, que dirige o resto. O maior desses artefatos perturbadores contém 32 animais e está no Museu Mauritianum, em Altenburg, na Alemanha. Alguns reis de ratos existentes estão mumificados, enquanto outros são preservados em frascos. Os reis ratos foram encontrados na Alemanha, França, Polônia, Holanda, Bélgica e Indonésia. Em todos os casos, exceto na Indonésia, os ratos eram negros, ratus ratus L. No caso da Indonésia, eram pequenos ratos de campo, R. argentiventer. Em 2005, um fazendeiro chamado Hein Coin encontrou um rei rato composto por 16 indivíduos sob o piso da sua fazenda na Estônia. As suas caudas estavam coladas umas às outras com areia. Os reis nem sempre são compostos de ratos. Reis esquilos também foram